gente consiga fazer uma aula primorosa, né? Uma aula que realmente ajude vocês, que realmente traga alguns esclarecimentos, né? Para que vocês possam cada vez mais melhorar essa produção textual. Bom, primeiro ponto é a gente pensar um pouquinho que especificamente, né? A gente pensar um pouquinho que a prova do Enem, ou a prova de um vestibular, qualquer que seja ele, seja a prova do PAS, seja a prova da Unimontes, seja a prova da Universidade Federal de Goiás, ela trabalha com a concepção de texto muito bem definida, né? Ela trabalha com uma noção textual que destoa um pouquinho daquela filosofia do texto pronto, que normalmente nós encontramos por aí. E é justamente por isso que eu resolvi, né, organizar esse bate-papo, que é um bate-papo complementar. Esta aula, ela faz parte de um projeto que eu tenho, né? Fora das escolas onde trabalho, chamado Instituto Byron, né? Que é onde há a ministração de algumas aulas, né? Não só para o vestibular, mas também para alguns concursos aí, específicos, né? E o importante de tudo isso, meus caros amigos, opa, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Então, e o importante de tudo isso aí, meus amigos, principalmente saber, entender como é que um texto ele precisa ser montado, né? Como um texto deve ser montado e quais são as características desse texto. Então, vamos lá. Que Deus nos abençoe e que a gente clareie algumas coisas. Essa aula, em razão dela ser aqui pelo Zoom, ela vai ser dividida em três momentos, né? No primeiro momento, eu vou falar sobre a dissertação, batendo papo com vocês sobre a filosofia, principalmente a filosofia da banca, né, da UFG e desses vestibulares por aí, para que realmente a gente consiga esclarecer o que tem que ser esclarecido, ok? Então vamos lá. Nessa primeira parte, é, nós vamos comentar então um pouquinho sobre a dissertação e sobre algumas especificidades dela, né? Depois, na segunda parte, nós vamos analisar uma dissertação para a gente ver o que que é diferente, né, com relação à prova do Enem, para nós observarmos um pouquinho o que há realmente de inovador dentro desse texto, né? Se é que há algo de inovador dentro da dissertação que vai ser cobrada de vocês, e principalmente para nós pensarmos um pouquinho em como uma boa dissertação pode ser feita, seguindo um pouquinho aquele percurso da redação do Enem, mas saindo dele de uma certa forma para ganhar a nota, né, da qual nós precisamos, ok? Sempre dentro disso aí. E na terceira parte nós vamos focar a prova da UFG, e eu tenho certeza que isso vai ser muito útil para vocês, inclusive para quem não vai para a UFG, porque as orientações que vão ser tratadas, elas estão voltadas, né, para o texto dissertativo. Bom, a concepção de gênero, né, é uma concepção que não é nova, é uma concepção de gênero textual. Ela é uma concepção que eu sempre trabalho na sala de aula, né, com os meninos, seja os meninos do ensino médio ou não, em algum local, né? E principalmente quando eu converso sobre os gêneros textuais com os meninos, eu quero sempre que eles entendam que a noção de gênero textual, ela é uma noção que não é nossa, não é da UFG, não é da banca do Enem, né? Aqui no Brasil há alguns estudiosos que se desdobram sobre essa questão dos gêneros do discurso, né? Ou dos gêneros textuais, mas a banca da UFG, a banca da Unimontes, a banca do Sebrasp, a banca da VUNESP, né? Elas levam em conta esta fala aqui, esta fala que o Bakhtin elaborou quando escreveu esse artigo chamado Gêneros do Discurso, que depois virou livro, né? E lá nessa obra tem essa fala que é incisiva para falar do texto, que são gêneros do discurso, são estruturas relativamente estáveis, muita atenção, relativamente estáveis de enunciados.
Quer dizer que, diferentemente da Receita Enem, que 90 e tantos por cento dos candidatos estão fazendo do mesmo jeito, nas outras bancas, nós temos algumas variações de como fazer essa dissertação, de como elaborar um texto dissertativo argumentativo, de como mostrar para o corretor que eu não sou apenas aquele papagaio de pirata, né? Que eu não sou o cara com a receitinha da Ana Maria Braga elaborando o meu texto. Pelo contrário, sou um autor. Eu não necessariamente estou preso às amarras de um projeto de texto. O projeto de texto ele pode me ajudar, mas se eu quiser recorrer a um pouco mais de autoria, eu posso me libertar dele. E posso me libertar dele como? Dando algumas pitadas de autoria, né, dentro do meu texto para que a banca consiga reconhecer isso. Então, a redação da Verônica não vai ser igual à redação da Bia, que não vai ser igual à redação da Clara, né? Elas podem ter pontos de contato, mas esses pontos de contato não necessariamente representam que eles vão ser idênticos, né? E vocês vão perceber isso a partir do momento que a gente for falar alguns aspectos aqui. Bom, e como eu disse, então, nós vamos primeiro analisar uma dissertação, nós vamos entender como a dissertação ela é elaborada, principalmente a partir daquilo que a banca se nos oferece, né? Ou daquilo que a banca nos ofereceu, e a partir dali nós vamos identificar determinadas características que fazem parte de um texto dissertativo argumentativo. Bom, primeiro, qualquer que seja a banca, né, que a gente for encontrar, qualquer que seja a banca de vestibular da qual nós formos participar, essa banca de vestibular ela tem um perfil, meus caros amigos, de concepção de texto. E esse perfil de concepção ele não foge do Bakhtin e nem do Marcuski, que é um professor brasileiro. Então, em síntese, dominar as artimanhas de uma dissertação não é algo tão complicado assim, como vocês bem sabem. Seria muito mais complicado fazer um conto, fazer uma fábula, do que necessariamente fazer uma dissertação, visto que a dissertação ela nos acompanha enquanto gênero do discurso, desde quando nós ainda estávamos lá, na primeira, na segunda fase, melhor dizendo, né, do ensino fundamental ou do Fundamental 2. Então, não é novidade para nenhum de vocês, para nenhum de nós que estamos aqui, ok? E o que eu quero é que vocês percebam que qualquer que seja a proposta de redação que porventura apareça para vocês elaborarem, que essa proposta de redação, ela jamais, pessoal, ó, é nunca. Lembre-se, principalmente aqueles que participaram do outro encontro, né? Lembrem-se de que eu disse para vocês que nós não vamos elaborar nenhum texto, nós não vamos elaborar nenhuma dissertação, né? Ainda mais uma dissertação avaliativa sem primeiro olhar o que a coletânea, os textos motivadores têm a nos oferecer. Porque nos vestibulares nós não podemos ignorar os textos motivadores. Esse é um dos grandes problemas daqueles que utilizam, né, um projeto de texto pronto em que às vezes não deixam espaço ou não conseguem encaixar uma informação extratextual. Acabam ficando amarrado demais, né, dentro do projeto de texto e se esquecem que é uma riqueza que pode ajudar a Clara a entrar na universidade, que pode ajudar a Bia a entrar na universidade, que pode ajudar os outros aqui a arrebentarem, né, principalmente na redação. É, vamos lá, que pode ajudar os outros, principalmente a arrebentarem aqui na redação, meus caros amigos, a partir principalmente dos textos que aparecem, né, ali na prova. Não sei por quê, mas a câmera não está funcionando, mas vocês conseguem me ouvir aí? Sim, Luciano, tá dando para ouvir. Oi? Tá dando para ouvir. Beleza. Estamos falando aqui que está no primeiro slide ainda, concorda? É isso mesmo? Sim, tá no primeiro slide. Deixa eu voltar aqui para ver o que aconteceu. Então, oi, Bito. Para assustar outro menino. Ei, então vamos lá. Ver se agora apareceu a análise de uma dissertação aí para vocês. Apareceu? Apareceu. Beleza, então Sim. vamos lá. Então, em síntese, nós não podemos ignorar esses textos motivadores e nem os textos da coletânea, como é o caso da UFG, da Unimontes, né? E outras mais aí.
e da prova da VUNESP, elaborar bancas que elaboram um texto dissertativo sério. Pessoal, passou para vocês aí o texto? Passou para outro slide? Discussão inicial. Isso, Passou. exatamente. Bom, então, uma das minhas preocupações, e não é de hoje, né? Desde quando a prova do Enem, né, ela foi instituída, eu sempre me preocupei principalmente em falar para os alunos que o problema não é o projeto de texto. O projeto de texto ele é uma receita pronta que ajuda, claro, quem precisar. Só que a redação no modelo Enem ela é muito engessada, né? Ela não dá muita margem, por exemplo, para Yasmin trazer um pouquinho de coisas dela, né? Não dá muita margem, por exemplo, para meus caros amigos, para a Bia, trazer algumas ideias também que sejam vamos dizer assim, do universo dela. Então, a redação do Enem, ela está muito engessada, né? De maneira tal que já há alguns estudiosos que falam da dissertação argumentativa no modelo Enem, como se fosse um modelo à parte dos outros vestibulares. Só que em razão disso, né, algumas bancas acabaram adotando o estilo de texto dissertativo e argumentativo que o Enem cobra, até para facilitar a produção por parte dos alunos. Só que nem todos os vestibulares seguem à risca a grade, por exemplo, utilizada no Enem. E aí, como é que nós vamos fazer? Se eu estou habituado a elaborar um texto no modelo Enem e de repente aparece um texto em que eu tenho que fazer alguns ajustes, né? Na minha conclusão, ou de repente algumas modificações na introdução. Como eu vou fazer? Bom, a grande sacada e talvez o grande problema hoje, para quem está muito habituado na redação do Enem, é a questão da conclusão. Pode-se manter parte da introdução, ou ela toda, pode-se estruturar o desenvolvimento do mesmo jeito. O problema, acho que talvez afete, os meninos na hora de escrever, é a questão da conclusão. E como é que nós vamos resolver isso? Simples, fazendo alguns ajustes na conclusão, para, quando for o caso de o tema não ser um problema, e eu não conseguir identificar um problema dentro daquele tema, aí eu vou poder fazer algumas modalizações na conclusão para que ela fuja de uma proposta de intervenção daquele jeitinho que nós estamos habituados no Enem. Agora, se a banca não fez nenhuma ponderação sobre uma proposta de intervenção, isso me impede de elaborar essa proposta de intervenção na conclusão? Sim ou não? Claro que não. E aí, o que que nós vamos fazer? O quê? Ajustes, para que essa nossa redação do Enem se encaixe principalmente dentro, né, dessa ideia de outros vestibulares, como nós vamos ver aí. Beleza? Bom, mas eu acho que a grande sacada, e muita atenção, tirem print dessa parte aqui, que é uma parte que foi elaborada por mim mesmo, né, para trabalhar principalmente nessas aulas extraordinárias como essa, que é um negocinho chamado de estratégia argumentativa. Então, vou mostrar para vocês, né, como é que eu posso diferenciar essa minha dissertação, né, para fugir daquela mesmice lá do Enem. E se eu não conseguir, como é que eu posso dar pitadas de autoria dentro daquela minha redação no modelo Enem que eu estou utilizando agora na Unimontes, que eu estou utilizando na UFG e que eu vou utilizar em outras bancas. E para isso, nós vamos primeiro falar um pouco das estratégias argumentativas, que são a grande essência da dissertação e que eu posso utilizar dentro de um texto dissertativo, seja ele qual for. Pessoal, vou tirar aqui o meu rostinho aqui da câmera para a gente poder enxergar melhor, né? E ver realmente o que que interessa para nós aqui. Bom, então nós temos algumas estratégias argumentativas e podem tirar print, podem anotar, que isso aí vai ser ótimo para vocês utilizarem depois, que fazem parte desse texto, que tem um pouquinho mais de autoria do que aqueles que normalmente nós encontramos, ok? É, Espera aí só um pouquinho, pessoal. Então, e principalmente a essa altura do campeonato, em que nós temos algumas estratégias argumentativas que são extremamente pontuais e que são, obviamente, importantes para nós pensarmos um pouquinho, né, nessa nossa estratégia de construção textual.
ok? Bom, então vamos lá. E nós temos algumas delas que são mais recorrentes. Pessoal, vocês conseguem enxergar aí perguntas retóricas? Sim, Beleza. Ok. E principalmente aqui, meus caros amigos, em que nós temos algumas, dentro dessa concepção de texto dissertativo argumentativo, em que nós temos algumas perguntas de ordem retóricas, né? Perguntas retóricas que podem ser utilizadas, nas nossas estratégias argumentativas. Bom, uma pergunta retórica que normalmente nós não utilizamos lá na redação do Enem, né? Ela pode aparecer nas outras dissertações principalmente com um levantamento de alguns questionamentos direcionados ao leitor. Dessa forma, obviamente, né, quando nós fazemos essas perguntas de cunho retórico, né, como por exemplo, será que algo realmente pode ser feito para conter a violência? Quando eu faço esse tipo de pergunta retórica, né, ela obviamente ela dá uma carga de autoria maior ao meu texto. E ela principalmente pode ser utilizada através de algum, por meio de alguns modalizadores. Quais seriam esses modalizadores que normalmente nós utilizamos? Primeiro deles, frases interrogativas. Quando nós vamos fazer uma pergunta retórica, textual, nós vamos fazer uma frase interrogativa. Nós vamos, obviamente, escrever a frasezinha lá no finalzinho, com aquele pontinho de interrogação. E, obviamente, pode acontecer em determinados momentos que a gente, né, lance mão até de um vocativo. Veja bem, não é um vocativo para conversar com o leitor, é um vocativo para falar, principalmente trazer à tona algumas ideias como: será realmente que blá 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 blá? Se eu precisar me direcionar a alguém, esse vocativo normalmente aparece dentro de um artigo de opinião. Na dissertação, nós vamos fazer a frase interrogativa, mas o vocativo não aparece. Nós vamos utilizar principalmente um discurso em primeira pessoa, do plural ou terceira pessoa. Quem trabalha aí regularmente comigo sabe que eu prefiro, né, que vocês utilizem a terceira pessoa, mas pode utilizar a primeira pessoa do plural sem nenhum problema. Então vamos de novo para que não haja dúvida. O vocativo, ele vai aparecer, meus caros amigos, em artigos de opinião, às vezes em crônicas reflexivas. Na dissertação mesmo, esse vocativo não costuma aparecer. Beleza? Certinho. Mas a frase interrogativa, sim. Segunda estratégia que nós vamos utilizar é a antecipação de possíveis contra-argumentações. Também não é um recurso que nós tenhamos utilizado com frequência na redação do Enem. Nessa estratégia, nós vamos levantar algumas ideias, né, que poderiam ser utilizadas por aqueles que pensam diferente do que você está propondo no texto. Então, de repente, você antecipa, né? É algo como assim, ó. Claro que há aqueles que podem discordar de que a fraternidade realmente é um importante ingrediente social. Então, de repente, você já traz a fala do outro, você já traz o contra-argumento para contestá-lo, para deixar claro para o corretor, ó, o menininho de vó, para deixar claro para o corretor que você sabe o que você está fazendo, para deixar claro para o corretor que você, nesse exato momento, sabe que há pessoas que vão discordar de você, mas que por meio da sua argumentação, né, você vai conseguir comprovar aquela tese a que você se propôs. E para elaborar essa estratégia argumentativa com antecipações de algumas possíveis argumentações, nós vamos utilizar primeiro uma oração subordinada adverbial concessiva. Qual é essa? É aquela iniciada pelo embora, pelo ainda que. Então, embora haja pessoas que pensam que, ainda que haja indivíduos voltados a, tá vendo? Então, quando nós utilizarmos a oração subordinada adverbial concessiva, nós estamos usando a contra-argumentação. Uhul! É o menininho de vó. Quando nós utilizarmos a oração coordenada sindética adversativa, aquela do mas, do porém, nós também vamos trazer essa contra-argumentação antecipando perspectivas de recepção desse texto. E principalmente, além dessas duas modalizações,
Eu poderia utilizar, por exemplo, alguns podem julgar que, por outro lado, há aqueles que pensam que, para você deixar claro nas suas discussões que você respeita outros posicionamentos, mas que o seu posicionamento é o mais adequado, ok? Só um minuto, pode falar, Ana. Ô, Luciana, aí eu trago essas frases nos dois parágrafos argumentativos ou só em um? Não, você pode trazer nos dois, pode trazer em um, ou pode utilizar isso mesmo lá na introdução, ou às vezes até na conclusão. Fica a seu critério. Elas não são obrigatórias, mas elas podem te ajudar, principalmente, como você falou aí, no D1 e no D2. Mas não há uma obrigatoriedade de que elas apareçam apenas ali. Beleza? Certinho, Ana? Obrigada, Luciana. Nada, vamos lá. Pessoal, tô muito rápido porque é muita coisa, tá? Mas eu sou rápido mesmo. Galera, a próxima estratégia que nós temos aqui é a estratégia da enumeração. Essa estratégia de enumeração, ela é ótima para nós mostrarmos para o corretor e de que maneira essa enumeração, essa sequenciação de elementos relacionados àquilo que nós defendemos aparece no texto. Algumas a gente já faz. Quando a gente faz aquele paralelismo, né, em primeiro plano, em segundo plano, em primeiro lugar, em segundo lugar, nós já estamos, de uma certa forma, promovendo essa enumeração. Mas ela pode aparecer, por exemplo, dentro do próprio parágrafo. Quando eu começo o parágrafo, em primeiro lugar, trago o argumento, né? Depois eu cito a priori, a posteriori, em um primeiro momento, em um segundo momento, inicialmente, logo depois. Quando nós vamos fazendo essa estratégia, nós vamos organizando, né, claramente, vamos dizer assim, pontualmente, é, essa enumeração, beleza? Então é isso aí. A enumeração também cabe dentro do D1 e do D2. Bom, depois, uma estratégia que a gente acaba utilizando, que é a comparação, né? A estratégia argumentativa de comparação, ela consiste em fazer uma analogia, né, entre dois, meus caros amigos, entre dois objetos ou duas situações um pouco diferentes. De repente, eu quero trabalhar com vocês, por exemplo, fazer uma comparação, né, entre meus caros amigos, quero fazer uma analogia, comparando, por exemplo, a situação brasileira com a situação japonesa. É claro que o Brasil é diferente do Japão, mas algumas ideias podem ser trabalhadas, como o investimento do Japão em tecnologia, que o Brasil poderia fazê-lo da mesma forma, né? Beleza? Então, essas comparações, elas também enriquecem o nosso texto. De repente, a gente encontra um dado importante lá no texto, e aliás, na UFG pode acontecer deles fazerem isso com vocês, tá? Na banca da Unimontes também. Ele colocar numa determinada seleção textual o Luciano, que pensa a favor de alguma coisa, e a Clara, que pensa contra, para verificar se você consegue fazer essa analogia, né? Essa comparação entre esses dois elementos. Isso é extremamente ótimo, extremamente válido quando a gente consegue perceber e elaborar muito bem essa comparação. A comparação a gente sabe que ela vai aparecer em termos como analogamente, diferentemente, mais que, menos que e assim por diante. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Não, Luciano, tudo certo. Beleza, passou para vocês aí? Passou para exemplificação, meninos? Sim. Beleza. Tudo. Então, a próxima também é muito comum, essa estratégia argumentativa em que nós selecionamos alguns exemplos daquilo que nós vamos fazer ou daquilo que nós estamos discutindo. Essa exemplificação, ela funciona como um processo de justificativa de um ponto de vista. Essa justificativa, ela acaba comprovando a tese a que nós nos propusemos no texto. E por isso mesmo ela é extremamente válida, ela é extremamente pontual e extremamente aceitável dentro dessa redação no modelo dissertativo e argumentativo. Bom, aqui na exemplificação eu posso, de repente, selecionar alguns dados como exemplo, posso extrair elementos da realidade, posso, de repente, promover uma exemplificação com uma obra literária ou com uma série, um filme, né? Então, isso aqui é extremamente importante. Quando a gente tiver algum dado no texto motivador, nós vamos usar esse dado.
um dado de pesquisa, um dado, por exemplo, do IBGE, um dado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Porque ele vai nos ajudar a comprovar que aquilo ali, se é um dado estatístico, aquilo ali é vamos dizer assim, ele tem validade científica. Então, ele é uma boa exemplificação para nós utilizarmos dentro do texto. Como é que nós vamos modalizar isso? Conforme dados com base nos dados mais relevante ainda é a constatação do IBGE acerca de. Então, isso aí nos ajuda a mostrar para o corretor que mais do que saber escrever, mais do que ser o papagaio de pirata, o menininho de vó é um escritor também, beleza? É isso aí. Bom, também podemos usar como estratégia argumentativa a questão da causa e consequência. Essa é mais corriqueira. Nós já utilizamos, né, às vezes até sem perceber muito bem, quando a gente traz o que gera o problema e quais são as consequências dele. É muito importante que normalmente essa relação de causa e de consequência, que é uma das mais usuais no Enem, normalmente ela se constrói por alguns modalizadores, né? Como, por exemplo, tanto, tanto, que, de modo que, de tal forma que, por essa razão. Então, por exemplo, no país não há um incentivo, por meio de políticas públicas voltados à questão da leitura. Em razão disso, então, peraí, trouxe primeiro uma causa para depois trabalhar as consequências. Ok? Beleza? Certinho. Outra estratégia argumentativa também bastante pontual é a da explicitação. O que é explicitação? Trazer um esclarecimento logo de cara sobre qual é o ponto de vista que você defende. Esse esclarecimento, essa explicitação da sua posição, ela pode aparecer, claro, logo na introdução, ela vem no D1 e no D2, você reafirmando o ponto de vista que você está defendendo, e essa explicitação, ela reforça a tese, né, que está sendo trabalhada no seu texto, ok? Pessoal, até aqui alguma dúvida, algum questionamento, alguma colocação? Não, Luciano, tudo. Não, Beleza, então, eu tenho um ciúme danado dos meus materiais, mas esse material aqui não é só meu agora, ele é de vocês também. E quando eu terminar, né, as partes que nós propusemos, eu vou enviar esse material para vocês. Peço que vocês não compartilhem, né? Porque é um material que a gente fez com muito cuidado, muito trabalho, e é um material que vocês pagaram por ele, né? Porque afinal de contas, isso aqui não é gratuito, e por isso mesmo eu fiz um algo mais para vocês, beleza? Bom, então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês aqui agora, só um minutinho. Eu quero que vocês entendam que eu tenho escutado aí, já não é de hoje, né? Muita gente falando que a redação da UFG ela não tem nada a ver com a redação do Enem. Não é bem assim. Não é bem assim e não é assim, porque ela tem muitos pontos de contato com a redação do Enem. Claro que há divergências, né? Há algumas diferenciações que a gente vai acabar percebendo, mas não dá para dizer que eu não posso utilizar o modelo Enem na redação da UFG. O que eu tenho que fazer é tentar adaptar ao máximo. Eu não posso usar o modelo Enem na Unimontes, não. O que eu tenho que fazer é trazer ao máximo pitadas de autoria, determinadas construções que vão marcar a nossa posição. E eu tenho dito isso, né, nas salas por onde eu tenho passado, como é importante o menino tomar cuidado para a redação que vai ser desvalorizada, tanto na UFG, quanto na Unimontes, quanto na VUNESP, uma redação que pode ser penalizada por utilizar frases prontas ou filósofos já batidos, é a redação em que o menino não soube utilizar aquilo ali de maneira adequada. Se a gente utilizar de maneira adequada, não haverá, meus caros amigos, nenhum problema. Não teremos, meus caros amigos, nenhum grande contratempo, né, para elaborar o nosso texto, ok? Vale lembrar para vocês que os temas, como a gente vai discutir agora também, os temas desses vestibulares, eles não necessariamente vão se configurar como um problema de ordem social. Mesmo quando não for um problema, nada nos impede de problematizar. Eu posso problematizar, por exemplo, o amor na contemporaneidade, que é um tema que já caiu no Enem. Aí eu posso pensar quais seriam os problemas relacionados ao amor na contemporaneidade, a falta de amor, o esfriamento das relações interpessoais, né? Então, tudo muito tranquilo, tudo muito sereno de se fazer, só que tem que prestar atenção a isso, né?
que quando as dissertações elas forem, não forem um problema, eu posso problematizar alguns aspectos do tema. Quando a banca já lançar para o candidato, né, uma situação problemática e não tem, aí eu vou, né, navegar pelo meu GPS de que estou discutindo um problema de ordem social ou de ordem individual, ok? Sem grandes arroubos. Quero que vocês entendam que quanto mais vocês forem autores, quanto mais vocês realmente trabalharem com a pitada de autoria, igual, por exemplo, aquelas perguntas retóricas, né? Por exemplo, começar uma dissertação narrando um fato, um episódio do cotidiano, o que a gente normalmente não faz no Enem. Quanto mais a gente conseguir trazer isso, melhor vai ser para a elaboração, do nosso texto. Melhor vai ser para que a gente consiga realmente ganhar a nota, de que nós precisamos, ok? Então é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, pessoal? Meninos, conseguem me ouvir aí? Sim, Luciano, por aqui tá tudo certo. Tô escutando, Luciano. Beleza, Tá só tudo gente certo também. boa aqui nesse grupo, hein? Galera, a jogada é a seguinte, eu vou mandar o outro link da segunda parte lá e vocês acessem do mesmo jeito que acessaram esse aqui, ok? Eu preferi pelo Zoom porque tá mais fácil, consegui mais fácil de gravar e tudo mais, para depois, caso alguém precise assistir, né? Igual a Isadora Maria, Isadora está aqui. A Isabela, a Parreira, que não está aqui, e também tá faltando mais alguém, peraí que já eu olho. Mas resumindo, Coreta é isso, aí vou mandar lá o link e vocês entram de novo. Bora lá, bora, bora!